No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão TEIAS, Trabalhos Ecológicos de Integração Social. O projeto é voltado para a comunidade e promove a sustentabilidade. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Luciana Nascimento e Vitor Azevedo. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Antes da gente ensinar como fazer um vasinho de suculenta nas rolhas, como surgiu a ideia do projeto TEIAS, professora? O projeto TEIAS, ele já tem 9 anos, né? Então, tem 9 anos que a gente trabalha com ele. Esse projeto ele foi idealizado dentro do curso de Ciências Biológicas, numa necessidade que a gente tinha de trabalhar melhor com a comunidade sobre questões de sustentabilidade, ou seja, promover nessas comunidades discussões, diálogos, atividades que levassem a universidade a discutir com essas comunidades as questões ambientais e juntos procurar algum tipo de solução. Uhum. Mas vocês não focam apenas na sustentabilidade, né? A gente tem basicamente fundamentos que norteiam o projeto. O principal, né, o tema do projeto é sustentabilidade, mas a gente trabalha com outros 4 pilares. Um deles é a diversidade, porque a gente trabalha com um público-alvo diverso, né, com diferentes faixas etárias, com diferentes formações, com diferentes condições, né, sociais. A gente tem uma equipe também diversa, porque a gente abrange aí acadêmicos de vários cursos de graduação. Outro pilar do projeto é a inovação, porque a gente trabalha com um modo diferente de diálogo, sem a gente ter um controle da coisa, né? Então, a gente trabalha através exatamente de troca de saberes, né? A gente não quer levar uma coisa, impor uma coisa para a comunidade, mas sim ouvir da comunidade o que ela precisa, o que ela tem para trazer. O outro pilar é a autonomia, que todos nós somos autônomos para tomar decisões dentro do projeto e a gente leva essa autonomia também para as comunidades, para que possam, de alguma forma, encontrar suas soluções, né, entre eles, não só com uma intervenção, mas entre eles também. Então, nós teríamos a inovação, a diversidade, a autonomia e a cooperação, né? Que todo o processo nosso ele é cooperativo. No processo de troca dentro da equipe, no processo de troca junto com a comunidade, né? A gente desenvolve, né, esse processo de cooperação, que ele aparece espontaneamente através de todos os processos que a gente age, né? E Vitor, você é aluno de Relações Internacionais. Isso. Como é trabalhar no TEIAS, né, que tem equipe, né, que tem alunos e professores de outros cursos e o foco é sustentabilidade, envolvendo esses outros pilares, mas o foco é sustentabilidade? Olha, eu acho que é uma experiência que a gente não consegue ter dentro da sala de aula, nem mesmo dentro do nosso curso, sabe? Nós temos até nossos projetos de extensão lá internos, mas eles são muito focados no que a gente estuda, justamente no nosso meio, no ciclo, né? A questão da sustentabilidade, que é importantíssima para a gente, mas a gente aprende isso mais na esfera do governo, dos acordos internacionais, então está muito fora da realidade que eu, como extensionista, experimento indo até uma comunidade, uma escola, e falando justamente assim, cara a cara com alguém que às vezes não tem um conhecimento muito profundo sobre isso, ou então não consegue entender a necessidade de se repensar alguns hábitos. Uhum. Então é muito gratificante e transforma a gente nesse sentido. Que bom. E como funciona a metodologia do projeto? Bom, a gente tem um processo de seleção de extensionistas junto com a PROEX, a seleção unificada. Depois a gente estimula esses alunos a procurarem dentro da sua área novas tecnologias. Então aí vem a parte da pesquisa, né? Então eles vão procurar. E a grande coisa do projeto é que a gente não tem recurso para compra de material. Todo o material é conseguido junto à comunidade ou através de doações, né? Então, a gente, muitas vezes, na comunidade, a gente tende a diagnosticar que recursos eles teriam que a gente precisaria de trabalhar. Então, por exemplo, às vezes você tem uma área que
como a PUC, que produz grande quantidade de rolos de papel higiênico e papel toalha, né? Grande quantidade de banners. Então, a gente trabalha com esses materiais que seriam descartados para o lixo, e esses materiais vão ser utilizados nas atividades. E essas atividades, elas são feitas de forma dialógica, né? Então, você vai nessas comunidades, trabalha em oficinas, mas o ideal é você, durante esse processo, estar discutindo a questão de produção de resíduos, como diminuir a questão dos resíduos, e aí vai uma série de discussões. E, consequentemente, você instiga essa comunidade a dar pitaco, a dar palpite no processo de produção das coisas. E aí é que eles entram com os saberes, né, que cada um tem uma experiência, e o processo de criatividade. Então, aqui hoje nós vamos ensinar uma oficina, né, que vocês dão, claro que rapidamente, que é o quê, Vitor? É um imã de geladeira, só que não é aquele tradicional que você vai lá no mercado e compra. Ele tem uma proposta bem diferente, que é reaproveitar justamente aquilo que iria para o lixo, né? Que é no caso aqui da rolha. E a partir disso a gente vai fazer a gente vai plantar uma suculenta, que é essa plantinha aqui, nessa rolha, Tá, colocar então um vamos imã lá. e depois colocar na geladeira. Tá, então vamos demonstrar como que funciona. Primeiramente, a gente vai pegar uma rolha, a quantidade de rolhas que você for utilizar, certo? Aí pode ser essa ou a de champanhe, né? Isso. Que é essa aqui maiorzinha. Que é essa aqui. O primeiro passo seria você pegar todas aquelas que você deseja e colocar em um recipiente com água e ferver. Porque isso faz com que a rolha fique mais macia para poder fazer o furo, né? Corte. E isso é importante também. Na hora de fazer o furo, a gente sempre tenta utilizar materiais que qualquer pessoa possa ter. Obviamente que haveria materiais que seriam mais fáceis de se utilizar, mas nem todo mundo teria. Então, uma tesoura desse tipo aqui, ó, ele é facilmente encontrado, muita gente vai ter em casa. O primeiro passo seria furar no meio, para você ter um norte, poder saber mais ou menos. E em seguida você poderia só enroscando a rosca aqui a rolha na tesoura e vai fazendo um buraco. Aqui você já trouxe uma iniciada, né? Isso, essa daqui já passou por todo o processo, então é importante manter essa paredinha aqui. Ela está de profundidade mais ou menos até aqui, mas você pode trazer até aqui, sempre evitando chegar nesse ponto. Uma vez aqui, você vai colocar agora a terra, que nesse caso aqui ela está um pouco enriquecida, porque a planta precisa desses nutrientes, né? Então, às vezes, conseguir essa terra preta é mais interessante do que pegar uma terra mais vermelha, assim, que você encontrar no quintal. Às vezes, tem que pensar um pouco sobre isso. Umedecer ela um pouco e poder aqui, ó, colocar. Você pode usar um recipiente com uma colher, por exemplo, mas eu acho Mas que pode ser com a mão também. que fica até mais fácil com a mão. Claro que é interessante fazer isso em um lugar que você possa sujar, né? Sempre evitando aqui sujeira. E é legal porque pode fazer com crianças, os idosos também gostam desse tipo de atividade que envolve horta e fica muito bonito também. E aí vocês oferecem as oficinas para escolas, para associações de bairro? A gente trabalha com escolas, a gente trabalha em parcerias com outros projetos da PUC, com comunidades, com associações comunitárias, né? A gente não tem um público restrito. A gente tem aí atividades para trabalhar propriamente com crianças, atividades às vezes para trabalhar com adultos, porque às vezes alguma atividade requer, por exemplo, o uso de objeto cortante, a gente evita trabalhar com crianças. Mas a gente já trabalhou com crianças, por exemplo, com as rolhas já cortadas, né? Então a gente já trabalhou, evitando que as crianças possam ter algum comprometimento aí. Mas você trabalha do mesmo jeito, né? E sempre na base do diálogo. Enquanto você vai trabalhando com eles, você vai dialogando. Eu não sei se você percebeu, mas o Vitor estava falando da terra, né? Então você vai falando sobre as questões relacionadas à sustentabilidade nesse processo de construção conjunta. E aí precisa aguar? Sim. Mas como a suculenta, ela não necessita tanta água quanto outras plantas, né?
Então, por exemplo, os meus na minha casa é uma vez por semana, um pouquinho, você põe um Umas pouco. gotinhas. Você abre a torneira um pouquinho, são duas, 3 gotinhas são o suficiente para você manter a rolha umedecida. Porque a vantagem da rolha é isso, né? Ela retém a água permanece. também e é o suficiente para a suculenta. Por isso que a suculenta é uma boa planta Boa para poder opção. fazer isso, né? Não só na questão do espaço, mas também na questão da água, né? E agora, Vitor? Agora, aconselhar você plantar na última etapa, a gente fez aqui só para ficar mais bonitinho, porque nós precisamos colocar o ímã, que é o ímã que vai sustentar a planta na geladeira. Nessa parte você tem duas opções. Você pode usar a cola quente, que infelizmente nem todo mundo vai ter esse revolvinho para poder utilizar, ou então uma cola dessas que conseguem manter o... Tem um poder Fácil de... aderência, né? Isso, exatamente. O recomendado aqui é colocar uma quantidade que não vá vazar, e que diretamente no ímã. E aí é só colocar aqui do lado, ó. Escolhendo um lugarzinho mais bonitinho. E aí segurar Segurar um pouquinho para ela colar. E se tudo der certo quando eu soltar. É isso. E aí você coloca a suculenta. Aí a gente coloca a suculenta. Aqui, ó. Muito bem. Deixa eu colocar aqui na frente. Vocês conseguem pegar. Aí. Muito bem. Professora Luciana e Vitor, muito obrigado pela presença de vocês e bom trabalho no projeto. Muito obrigada a você. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!